aí galera, beleza? Firme nos estudos aí? Também com mais uma aulinha aí hoje. Hoje vamos mudar um pouquinho, sair um pouco da área de direito constitucional e cair aí em uma das nossas convenções aí, né? Nós temos hoje aí o Pacto São José da Costa Rica. Diferente dos direitos humanos, o Pacto São José da Costa Rica é um pouquinho, ou melhor, também conhecida como Convenção Americana de Direitos Humanos, é um pouquinho mais novo, né? Nós temos os direitos humanos aí de 48, o Pacto São José da Costa Rica de 69. Então, qual é a diferença, Douglas, dos direitos humanos para o Pacto São José da Costa Rica? Lá no parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição vai dizer assim, ó, os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, que forem votados em cada casa, em ambas as casas, com aprovação de 3/5 dos seus votos, terão status de emenda constitucional. Então, tanto o pacto quanto os direitos humanos, eles versam sobre direitos humanos. Qual a diferença deles? É que o direitos humanos, ele foi votado e aprovado nesses moldes do parágrafo 4º aí do artigo 5º. Então, os direitos humanos tem status de emenda constitucional. Já o pacto foi aprovado por maioria simples, o Brasil é signatário, não quer dizer que o Brasil não seja signatário, o Brasil é signatário sim, porém, ele não tem aí o status que tem os direitos humanos no nosso ordenamento jurídico. Então, o pacto é uma norma que o Brasil segue, um tratado que o Brasil segue, é signatário, porém não tem aí os status de emenda constitucional igual aos direitos humanos. Basicamente, essa é a primeira diferença, além do texto, né? Nós temos aí algumas diferenças que a prova gosta de brincar aí, bacana, mas nós vamos hoje pontuar direitinho aí, eu tenho certeza que na prova sua você não vai errar. Me acompanha aí, vamos pro texto. Beleza então, galera, vamos lá. Ainda dentro da matéria de noções de direito, confere, nós temos aí agora a Convenção Americana de Direitos Humanos, o tão desejado aí Pacto São José da Costa Rica. Beleza? Um breve histórico rapidinho aqui. O Pacto São José da Costa Rica, também conhecido como Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o que mais cai em prova essa nomenclatura, é um tratado internacional que estabelece normas para a proteção de direitos humanos, como eu falei para vocês. Foi adotado em novembro de 69 na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, realizada em São José, na Costa Rica, por isso o nome de Pacto São José da Costa Rica. O que é que essa convenção estabelece? Direito à vida, liberdade, segurança pessoal, direito à igualdade perante a lei, direito à liberdade de pensamentos e expressão, direito à justiça, devido processo legal, direito à liberdade, à circulação, residência, direito à propriedade privada, direito à liberdade de associação, direito à educação. Nada que a gente já não tenha visto no artigo 5º da Constituição. Tranquilo? Beleza. Capítulo 1 aí, artigo 1º, obrigação de respeitar os direitos. Os Estados partes nessa convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdade nela reconhecidos e garantidos, o seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeito à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, esse aqui é importante, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer natureza, origem nacional, social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. Senhores, quero chamar a atenção para vocês sobre isso aqui, ó. Toda pessoa. A toda pessoa. Tranquilo? Isso aqui a gente vê no pacto. Pacto. No Direitos Humanos, na DUD, Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente vai ver todo ser humano. Então, qual é a diferença aqui? Pacto, toda pessoa. DUD, todo ser humano. Essa é basicamente a primeira diferença aí. Quando você vê
qualquer artigo iniciando todo ser humano, você já sabe que está falando da DUD. Se você vê começando com toda pessoa, você já sabe que está falando sobre o pacto. Tranquilo? Vamos lá? 2. Para efeito dessa convenção, toda pessoa é ser humano. Beleza. Artigo 2 e aqui começa a nossa brincadeira. Se o exercício dos direitos e liberdades mencionado no artigo 1 ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados partes comprometem-se mais uma vez, beleza, a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições dessa convenção, as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tomar efetivos tais de direitos e liberdades. Então, aqueles estados que aderiram a essa norma e eles não têm ainda uma natureza jurídica para poder garantir isso aqui aos seus moradores, eles têm que fazer ou achar algum meio aí que assim o garantem. Tranquilo? Seguimos aí. Artigo 3. Artigo 3. Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica. Isso aqui a gente já viu também no artigo 5º da Constituição. Toda pessoa tem um direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. Beleza? 4. Direito à vida. Senhores, daqui para frente, com muita certeza, cairá na sua prova. Nós temos aqui no pacto, 4º ao 10º, nós temos uma chance aí de 80% de estar em sua prova. Beleza? Então, tem que estar bisurado nos artigos 4 a 10 aí. Beleza? Vamos lá, respira aí. Direito à vida. Toda pessoa tem o direito de que se respeite a sua vida. Esse direito é absoluto? Não. Direito à vida não é absoluto. É isso mesmo aí. Não adianta revirar na cadeira aí e fazer biquinho não, porque o direito à vida não é absoluto. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da sua concepção. Ninguém pode ser privado da sua vida. Agora aqui que vem o bizu. Arbitrariamente. Tranquilo? Senhores, se tirar esse arbitrariamente aqui, vai estar errado. Tem que necessariamente estar. Ninguém pode ser privado da sua vida arbitrariamente. Beleza? Ou seja, precisa haver um devido processo legal. Arbitrariamente não pode faltar. Beleza? Outra coisa, momento da concepção. Beleza? Momento da concepção. O que significa isso aqui? Está dizendo o seguinte, que esse direito, o direito à vida, deve ser protegido em geral, desde o momento da sua concepção. Então, desde o momento da gravidez ali, em que é concebido a gravidez, já deve, em geral, ter legislação para proteger a vida. Tranquilo? O que a prova vai dizer? A prova vai dizer que é desde o momento do nascimento. Tranquilo? E o que você vai dizer? Está errado. É desde o momento da concepção. Não deixe a prova enganar vocês aí. Vamos lá. 2. Nos países em que não houverem abolido a pena de morte, isso aqui é importante cair em prova, nos países que não houveram abolido. Beleza? Então, só para quem ainda tem a pena de morte. Esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves. Tranquilo? Em cumprimento de sentença final de tribunal competente em conformidade com a lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido ocorrido. Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos os quais não se aplica atualmente. Então, tem que ser um país que não aboliu, só pode acontecer por delitos mais graves, em sentença final, por tribunal competente, e não pode delitos que não se aplica atualmente. Então, algum delito hoje que não aplica a pena de morte, o Estado não pode
aplicá-la. Tranquilo? Tomem cuidado com esse artigo 2 aí, com esse 2 aí, o artigo 3, 4, na verdade, número 2, que cai muito em prova. Fica besurado com isso aí. 3. Vamos lá, concentra. Não se pode estabelecer a pena de morte nos estados em que haja abolido. Então, beleza. Uma vez que aboliu, não tem como voltar mais. Beleza? Então, ó, não se pode estabelecer pena de morte nos estados que já aboliu a pena de morte. Então, se aboliu, não tem como voltar mais. Em nenhum caso pode a pena de morte ser abolida por direitos políticos, nem por delitos comuns conexos com direitos políticos. O que é que esses conexos com direitos políticos aqui? Um exemplo disso aqui é o crime não, né? Porque isso não será crime. Mas alguns países têm como crime de opinião. Beleza? Então, assim, crime de opinião não pode aplicar a pena de morte. Então, crimes políticos ou delitos políticos e qualquer outro delito conexo a políticos, como os crimes de opinião, não pode aplicar a pena de morte. Tranquilo? Vamos lá. 5. Não se deve impor a pena de morte à pessoa que, no momento da perpetração do delito, for, vamos lá, menor que 18 anos ou maior de 70 anos, nem aplicá-la à mulher em estado de gravidez. Senhores, prestem atenção aqui. Então vamos lá. Menos de 18 não pode. Mais de 70 não pode. O que a prova vai dizer para vocês? Vai dizer 60. Beleza? Tá certo? Não, tá errado. Tomem cuidado com isso aqui. É 70. Tranquilo? Então, menor de 18 não pode. Beleza? E maior de 70 também não pode. Douglas, e aplicá-la à mulher em estado de gravidez? Beleza, vou mostrar para vocês a diferença aqui. Repare que na questão da idade nós temos aqui, ó, não deve impor. Já na questão da mulher grávida, está dizendo que não pode aplicá-la. Então existe uma diferença. Repare que aqui o menor de 18 e o maior de 70, eles não podem nem ser condenados, não podem nem trabalhar a hipótese da pena de morte a eles. Já a mulher em estado de gravidez pode sim impor a ela a pena de morte. Porém, esta sentença não pode ser aplicada enquanto ela estiver grávida. Tranquilo? Só a partir da gravidez. Então, menores de 18 anos, maiores de 70, não deve impor. Não pode também ser aplicada em mulheres aí no estado de gravidez. Tranquilo? Tomem cuidado com esses 5 aí, porque cai também muito em prova. 6. Toda pessoa condenada à morte tem o direito de solicitar anistia. O que é anistia, Douglas? Perdão. Beleza? Então, ó, a anistia, o indulto e a comutação da pena, que é a diminuição da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Então, assim, a pessoa pode pedir, solicitar, mesmo já sendo condenada, a anistia, o indulto ou a comutação de pena, e esta não pode ser aplicada a eles enquanto não houver o julgado. Então, aqui, ó, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Beleza? Não pode ser executada a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão. Então, beleza. Enquanto a instância superior estiver julgando este recurso, não pode aplicar a pena de morte. Beleza? Só depois do recurso ser votado ou deferido ou indeferido. Tranquilo? Seguimos. Artigo 5º. Senhores, mais uma vez, vou falar do artigo 4º ao 10º, despenca em sua prova. Tranquilo? Tem que estar absurado aí do artigo 4 ao 10º. Vamos lá. 5. Toda pessoa tem o direito de que se respeite a sua integridade física, psíquica e moral. Então é física, psíquica e moral. São 3. Tomem cuidado com isso aí. Se faltar alguma, está errado. Ninguém deve ser submetido à tortura. Isso aqui a gente viu muito também no artigo 5º da Constituição e vamos ver também em direitos humanos. Ninguém pode ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis,
desumanos ou degradantes. Isso aqui é importante também. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. Letra de lei aí, bem bonitinho aí, qualquer palavrinha a mais ou a menos aí estará errado, beleza? Decorem isso aí. 3. A pena não pode passar da pessoa do delinquente. A gente viu na Constituição que fala assim, a pena não passará da pessoa do condenado. Tranquilo? Aqui trata como delinquente. 4. Os processados devem ficar separados dos condenados. Beleza? Os processados devem ser separados ou ficarem separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, e ser submetido a tratamento adequado à sua condição de pessoa não condenada. Beleza? Tranquilo? As pessoas que estão presas ali, prisão preventiva, prisão temporária, ela ainda não foi condenada. Então, esse tratado aqui traz que os processados devem ficar separados de pessoas, separados das pessoas condenadas. Então, ele está processado, ele está sendo processado, ele ainda não foi julgado, não é um condenado. Tranquilo? Vamos lá. 5. Os menores, tranquilo? Menos de 18, menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e conduzidos a tribunal especializado. Qual que é esse tribunal especializado aqui no Brasil, senhores? Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Tranquilo? Com a maior rapidez possível para o seu tratamento. Beleza? Tranquilo? Bem tranquilo aí esse artigo aí, né? Seguimos aí. Vamos lá. 6. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a reabilitação dos condenados. Então, para que a pessoa é presa? Para ser reformado, readaptado e introduzido na sociedade novamente. Beleza? Artigo 6º agora. Tranquilo. Proibição da escravidão e da servidão. Senhores, se tiver rápido demais, pause, vê novamente aí. Leia com calma. Beleza? Risque, grifem aí no material dos senhores. Não deixe de fazer o download do material. Beleza? E vai com atenção. Essa aula foi rápida, eu vou ver novamente. Vê 5, 6, 7, 10 vezes possível. Mas lembre-se do artigo 4º ao 10º, precisa estar na ponta da língua. Beleza? 6. Ninguém pode ser submetido à escravidão ou à servidão. E tanto estas como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres, que cai muito em prova, são proibidos em todas as suas formas. Tomem cuidado com isso aqui, ó. São proibidos em todas as suas formas. A prova gosta de tirar isso aí, não cai nessa pegadinha. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório nos países em que se prescreve para certos delitos. Pena privativa de liberdade acompanhada de trabalho forçado. Esta disposição não pode ser interpretada. Esta disposição. Qual disposição? A disposição aqui, ó, que falou anteriormente. Nos países em que prescreve o que? O trabalho forçado. Esta pena não pode ser interpretada no sentido de que proíbe o cumprimento da dita pena. Beleza? Então, o que é que isso aqui está dizendo? Ninguém deve ser condenado a executar trabalhos forçados obrigatórios. Está dizendo que esta é uma pena proibida. Porém, nos países em que prescreve as penas para esse delito, não pode ser considerado que isso é trabalho forçado. Como assim? Uma pessoa que foi condenada e já na condenação, na sentença da pessoa, está lá que ela tem que trabalhar ou que ela tem que fazer algum serviço social, essa imposição não quer dizer, não consta essa disposição e nem pode ser interpretada como trabalho forçado. Por quê? Porque já na sentença dela houve a obrigação. Diferente de uma pessoa apenas reclusa, que tomou, 6 anos de cadeia de reclusão, e lá dentro da cadeia, lá dentro, no cumprimento da sua sentença, a jurisdição ou o órgão, até mesmo a administração pública, obrigue ele a trabalhar se esse trabalho não está na sua sentença. Tranquilo? Vamos lá?
3. Não constitui trabalhos forçados obrigatórios para efeito desse artigo. Olha lá, ó, mais os exemplos do que não é trabalhos forçados. Letra A. Os trabalhos ou serviços normalmente exigidos pela pessoa recusa no cumprimento de sentença ou resolução formada expedida à autoridade judiciária, o juiz. Nós falamos no artigo anterior aí. Tais trabalhos ou serviços devem ser executados sob a vigilância e controle das autoridades públicas. Isso aqui, ó, a prova troca. Tomem cuidado com isso aqui. Seguimos. E os indivíduos que os executarem não devem ser postos à disposição de particulares, campanhas ou pessoas jurídicas de caráter privado. Então, beleza. Sempre não devem, ó. Não devem. Nada de privado. Sempre autoridades públicas. Tranquilo? Seguimos. B. O serviço militar e, nos países onde se admite a inserção por motivo de consciência, o serviço nacional que a lei estabelecer em lugar daquele. Então, beleza. Nós temos o serviço militar, que é obrigatório, não consta como serviço, como trabalho esforçado. E aquela prestação auxiliar ou adicional, quando você, por motivo de consciência ou de crença, fala que não quer servir ao exército, é imposto a você uma medida alternativa, tranquilo? E essa imposição dessa medida alternativa não quer dizer que ela seja trabalhos forçados. Também o serviço militar obrigatório não consta como serviço ou trabalho forçado, tranquilo? C. O serviço imposto em casos de perigo ou calamidade que ameaça a existência ou o bem-estar da comunidade. Então, se o Estado pegar você pelo braço e falar assim, ó, você precisa trabalhar porque a chuva está acabando com o nosso bairro, isso aqui não é trabalho esforçado. O trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cíveis normal. Então, beleza, aquilo que já é normal de você fazer, o seu ganha-pão, não é trabalho esforçado. Tranquilão? Beleza? No material dos senhores aí tem uma tabelinha sobre esses trabalhos forçados aqui. Bisurem ela aí e decorem. Tranquilo? Direito à liberdade pessoal. Cai muito em prova isso aqui também. Beleza? Toda pessoa tem o direito à liberdade e à segurança pessoais. Beleza? Tomem cuidado com isso aqui, ó. Beleza? Porque é segurança pessoal mesmo, viu? Não tem nada de coletivo, não. É assim mesmo que trata o texto. Isso aí cai em prova. A prova gosta de trocar isso aí por coletivos. Não deixa a prova enganar vocês, não. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e as condições previamente fixadas nas constituições políticas dos Estados parte ou pelas leis de acordo com elas promulgadas. Ninguém pode ser submetido à detenção ou encarceramento arbitrários. Presta mais uma vez aqui, arbitrários. Lembra lá da vida, o direito à vida? Ninguém pode ter o direito à vida cessado arbitrariamente, beleza? Então, não pode ser tirado a vida de ninguém arbitrariamente, precisa de um devido processo legal. A mesma coisa nós temos aqui, ó. Ninguém pode ser submetido à detenção ou encarceramento, beleza? Arbitrários, mas ou seja, se houver um devido processo legal, vai ter aí a sua liberdade, o seu direito de ir e vir cerceado, tranquilo? Vamos lá, não pode acontecer arbitrários apenas. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da sua detenção e notificada, sem demora, da acusação ou acusação formuladas contra ela. Essa notificação aqui, ó, tem que ser feita ao juiz de direito. Tranquilo? E aqui nós estamos falando de um dos direitos do preso. Vamos lá, seguimos aí. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz. Acabei de falar aqui, ó. Tranquilo? Ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer as funções judiciais e tem o direito de ser julgada dentro de um prazo razoável. Nem sempre acontece, mas esse é o direito da pessoa. Ou ser posta em liberdade sem prejuízo que prossiga o processo. Então, aquela velha liberdade provisória. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegure o seu comparecimento em juízo. Então, beleza, aquela galerinha lá que tem trabalho e residência fixa, normalmente tem assegurado o comparecimento em juízo aí, então é posto em liberdade se o crime que ela cometeu houver a possibilidade, beleza? Isso aqui no nosso ordenamento jurídico a gente já vê acontecer, tranquilo? Vamos seguir aí. 6. Toda pessoa privada
da liberdade tem o direito de recorrer a um juiz ou a um tribunal competente, aquela famosa segunda instância, né? Segunda instância. Tranquilo? A fim de que este decida sem demora sobre a legalidade da sua prisão ou detenção e ordene sua soltura ou prisão, se a prisão ou a detenção forem ilegais. Então isso aqui é o que? Esse ordenamento aqui seria um habeas corpus, o famoso HC. Beleza? Tranquilo? Nos estados parte cujas leis prevê que toda pessoa que se vir ameaçada de ser privada da sua liberdade tem o direito de recorrer a um juiz ou tribunal competente a fim de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça. Tal recurso não pode ser restringido nem abolido. Nós temos isso aqui, um remédio constitucional. Beleza? Não pode ser restringido nem abolido. Por isso que é um remédio constitucional dentro do artigo 5º da nossa Constituição. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa. Lembrando que isso aqui também é gratuito. Tranquilo? Habeas corpus e habeas data são remédios constitucionais gratuitos. Beleza? A gente está vendo aí a similaridade aí com o artigo 5º e com os direitos humanos aí. Tranquilo? Então aqui, o Pacto de São José da Costa Rica e os direitos humanos, juntamente com o artigo 5º, eles meio que um completam o outro, falam ali a mesma coisa. Beleza? Seguimos aí. Ninguém deve ser detido por dívida. Isso aqui também está no artigo 5º da Constituição. Este princípio, preste atenção com isso aqui, não. Este princípio não limita os mandatos de autoridade judiciária competente expedida em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar, aquela famosa PJA. Então, tranquilo, senhores, ninguém será detido por dívida, a não ser por pensão. Tranquilo? O que a prova vai fazer? Tirar esse não aí e dizer que isso é admitido. Senhores, não é admitido esse princípio aí, em caso de inadimplemento de obrigação alimentar. Tranquilo? É a única prisão civil no nosso ordenamento jurídico. 8. Garantias judiciais. Seguimos. Toda pessoa tem o direito a ser ouvida com as devidas garantias dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial. Tome cuidado disso aqui, independente e imparcial. A prova vai tirar essas duas letrinhas aí, deixando o entendimento errado, beleza? Estabelecido anteriormente por lei na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determine seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Beleza? Tomem cuidado com esse in. Beleza? A prova vai tirar e você vai ler rápido, vai acabar errando. Não deixa a prova enganar vocês aí. Tem que ser independente e imparcial. Toda pessoa acusada de delito tem o direito a que se presuma a sua inocência. Isso aqui é o presunção de inocência. Beleza? Até que se prove o contrário. Enquanto não comprove legalmente a sua culpa, a presunção de inocência tem que ser estabelecida. Então, a pessoa foi presa em flagrante delito e ela é réu confesso, mas não há ainda uma condenação. Ela não foi condenada por esse crime que ela cometeu. Então, se ela não foi condenada por esse crime que ela cometeu, então ela será presumida inocente. Tranquilo? Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, aos seguintes garantias mínimas. Quais são essas garantias? Olha lá, o direito do acusado a ser assistido gratuitamente por um tradutor ou intérprete. E se não compreender ou não falar o idioma do juiz ou tribunal. Então, um tradutor e um intérprete aí é gratuito, beleza? Comunicação prévia. Isso aqui, vocês tomem cuidado, que é prévia, não é depois, é prévia ao acusado da acusação formulada. Então tem que avisar ele antes. Tomem cuidado que a prova gosta de tirar isso aí. Concessão ao acusado do tempo e de seus meios adequados para a preparação de sua defesa. Então, além de ser notificado, tem que dar a ele um tempo
para formular a defesa dele. Direito do acusado de defender-se pessoalmente, pessoalmente, ou de ser assistido por um defensor de sua escolha, aquele famoso advogado, beleza? Tranquilo? Livremente e em particular com o seu defensor. Direito irrenunciável, senhores, tomem cuidado com isso aqui. Irrenunciável. A prova gosta de tirar isso aqui. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui para depois vocês não passarem batido. Irrenunciáveis de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não. O que é isso aqui? A famosa defensoria pública. Aquele que não tem direito de contratar um advogado, ele tem um direito irrenunciável de ter um defensor. Beleza? Quem vai eleger? O próprio Estado. Segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido. Então, se o cara não saber se defender e nem nomeou um defensor dentro do prazo, o Estado tem por obrigação de arrumar um defensor para ele. O que não pode é ele ir a julgamento sem um defensor. Ele precisa ter um defensor. Tranquilão? Vamos lá, respira aí, vai dar certo. F. Direito à defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento com testemunhas ou peritos de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos. Então, beleza, está sendo acusado de tal crime. A defesa desse acusado tem o direito de arrumar testemunhas ou peritos que trata uma nova versão dos fatos, beleza? Ele pode contratar um perito ou trazer testemunha para o processo para trazer fatos ou lançar luz sobre os fatos que versem diferente daquilo que está acusando ele, beleza? Então ele pode contratar um perito para dizer, por exemplo, que a balística está errada ou que a balística está certa, alguma coisa do tipo assim, beleza? Direito de não ser obrigado a depor contra si mesmo. Isso aqui também a gente já vê na Constituição, no artigo 5º, nem de declarar-se culpa. O famoso direito de permanecer calado. Direito de recorrer a sentença para o Tribunal Superior, segunda instância, a gente já falou lá em cima. A confissão do acusado só é válida, isso aqui é importante. Beleza? Isso aqui é importante. A prova cobra muito isso aqui. A confissão do acusado ela só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza, beleza? Não pode haver nenhum tipo de coação. Cuidado com esse sem aqui, ó. Beleza? A prova gosta de trocar isso aí. 4. O acusado absorvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a um novo processo pelos mesmos fatos. Então, beleza. O acusado, uma vez absorvido, ele foi absorvido. Se ele já foi absorvido, não adianta submetê-lo a um novo processo, uma vez que ele já foi absorvido. Tranquilo? Não pelos mesmos fatos. A não ser que aparecer um novo fato. Mas, a princípio, se os fatos ainda são os mesmos e ele já foi absolvido, não poderá submeter esse acusado a um novo processo. Tranquilo? 5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. No Brasil, nós temos a publicidade, o princípio da publicidade. Então, todo o processo é público, salvo aquele de interesse social e democrático aí, né? Que vai ter alguma coisa relacionada à segurança do Estado, ou aqueles que tramitem segredo de justiça. E normalmente, a título de exemplo, a gente vê aí os divórcios que existem menores. Qualquer processo aí que ter menor de 18 anos aí vai acontecer em segredo de justiça, a gente não terá acesso. Mas, via de regra, hoje em dia que os processos são eletrônicos, todos eles são públicos. Até no Google você consegue acessá-los. Beleza? Vamos lá. 9. Tá acabando. Respira aí que dá certo. Princípio da legalidade e da retroatividade. Isso aqui fala muito de lei. Vamos falar um pouquinho de Código Penal, mas ainda dentro do Pacto de São José da Costa Rica. Beleza? Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas. Beleza? Isso aqui é o princípio da atividade de lei. Beleza?
Então vamos lá. Respirem aí, vai dar certo. Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que no momento em que forem cometidas não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que é aplicável no momento da perpetração do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente será beneficiado. O que a gente tem aqui? O artigo 1 do Código Penal vai falar assim, ó, que não há crime sem lei anterior que o define, nem pena sem prévia cominação legal. E vai trazer também um pouquinho mais à frente sobre as retroatividade de lei e outra atividade de lei, que é para beneficiar o réu. Você precisa saber isso para sua prova? Não. Esquece isso aí, que isso aí é Código Penal e penal não cai mais na sua prova. O que é que cai? Isso aqui. Então, é só decorar isso aqui e partir para o abraço. Tranquilo? 10. Isso aqui cai pouco em prova, mas eu vejo aí uma grande crescente aí. Beleza? Tem que estar bisurado. Mais uma vez, para não perder o costume. Do 4º ao 10º tem que estar na ponta da língua. Ah, Douglas, não cai os outros? Cai com muita pouca, na verdade. Muito pouco, essa é a verdade. Muito pouco, muita pouca frequência. Qual é a maior frequência? 80% das questões do PAC São José da Costa Rica está entre o 10 e o 4. O que é que eu tenho que fazer? Mapear logo o 10 e o 4 aí, o 4 ao 10. Então, para que eu tenha uma assertividade boa, primeiro eu bato no peito e garanto do 4º ao 10º, beleza? E os 20%, Douglas, beleza? Depois que eu tiver do 4º ao 10º garantido, na hora que os meus 7 artigos aqui tiver garantidos, aí eu vou o próximo, mas a princípio eu tenho que garantir esses aqui, tranquilo? A intenção é passar na prova, não é saber demais. Bora lá. Toda pessoa tem o direito de ser indenizada conforme a lei, no caso que houver sido condenada em sentença passada e julgada por erro judiciário. Então, se houver erro, tem que ter indenização. Tranquilo? Senhores, artigo 4º ao 10º aí, na verdade nós pegamos desde o primeiro, confere? Ao 10º, hoje. O que é que mais cai na prova? O 4º ao 10º aí. Tem que estar bisurado aí no artigo 4º ao artigo 10º. Ah, acabou por aqui a aula de pacto? Não, ainda tem aí mais algumas coisinhas aí que caem em prova, vamos pontuar. Mas o que você precisa saber hoje para matar 80% das suas questões do pacto é isso aqui, beleza? Tranquilo? Vamos ver como é que isso aí cai na prova. Acompanha comigo as questãozinhas aí. Tranquilo, vamos ver como é que isso aí cai em prova. Vocês vão ver que são bem fáceis aí as questões, não tem dificuldade aí. Beleza? Essa aqui é uma questãozinha que caiu na Polícia Militar de Minas Gerais aí no cargo soldado. Beleza? O nível de cobrança é esse aqui. Então é bem tranquilo aqui. Não tem que ficar muito se martirizando. Ou eu vou acertar, não vou acertar, tá difícil, tá fácil. Vocês vão ver que as questões são tranquilas. Beleza? Vamos lá. Acompanha comigo aí. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, PAC São José da Costa Rica, datada de 69, ratificada pelo Brasil em setembro de 92, reafirma o propósito de consolidar um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos direitos humanos essenciais. Nos termos do PAC São José da Costa Rica, é incorreto. O bom do CRS é isso aqui, ó. Ele traz bem grande, em negrito, o que ele quer. Então, é incorreto. Tem gente que, mesmo lendo incorreto aqui, acaba errando a questão e achando que é correto. Senhores, é o incorreto. Vamos lá nas questões? Letra A. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Até aqui está certinho. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento do seu nascimento. Opa! Achei o tom danado do erro. Já achei a minha questão. Senhores, eu falei para vocês que a prova ama trocar isso aqui, ó. Não é no momento do nascimento, é no momento da concepção, é no momento da gravidez, beleza? A partir do momento que há a gravidez, a vida em geral deve ser protegida e não esperar nascer para que seja protegida, tranquilo? A questão me pediu incorreta, eu já achei a minha alternativa. Vamos ver os outros por garantia. B. Não se pode estabelecer a pena de morte nos estados em que
haja abolido. A gente já viu isso aqui, tá certinho, letra de lei. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem delitos comuns anexos a delitos políticos, os delitos de opinião. A gente viu isso aqui também, tá certinho, letra de lei. D. Não se deve impor a pena de morte. Não se deve impor a pena de morte a pessoa que, no momento da perpetração do delito, for menor de 18 ou maior de 70. Lembre-se, menor de 18 ou maior de 70. Não é 60, é 70. Decorem isso aí. Nem aplicá-la a mulher em estado de gravidez. Não deve impor a menores de 18 e maiores de 70, nem aplicá-la a mulheres em estado de gravidez. Está certinho aqui, beleza? Tranquilo? Com isso, nosso gabarito, letra A. Beleza, galera? Mais uma questãozinha aí pra gente matar de vez esse assunto aí e desmistificar aí esse medo do Pacto São José da Costa Rica que eu considero fácil. Não há dificuldade para responder questões aí desse ornamento jurídico aí. Beleza? Tranquilo? Vamos lá? Acompanha comigo aí, ó. A Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica de 69, consagrou direitos civis e políticos e, após a entrada em vigor no Brasil, tornou-se um dos pilares da proteção dos direitos humanos no país. Considerando a literalidade do texto, olha o que a banca te falou, ó, literalidade do texto. Beleza? Ela quer o que está escrito lá, ela não quer o seu entendimento, ela só quer o que está escrito. Assinale V ou F para as seguintes afirmações. Então, beleza. Se está lá, está certo. Se não está, está errado. Tranquilo? Vamos ver lá? Não se pode estabelecer a pena de morte nos estados em que haja abolido. Certíssimo, a gente já viu isso aqui. Uma vez abolido, não pode mais voltar a aplicá-la. Então, aqui, se eu sei que a primeira está correta, então eu já posso ir no gabarito aqui, ó, e eliminar as questões D e B. Por quê, professor? Porque eles começam com a letra F. Beleza? Tranquilo? Ganha tempo de prova. 2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições, ó, eu avisei a vocês que isso aqui ia acontecer, nas condições posteriormente? Não. Senhores, é nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos estados, beleza? Não é posteriormente, é previamente. Então, nós temos a segunda falsa. Continuamos os nossos gabaritos. 3 aqui, a terceira. Ninguém deve ser submetido à tortura, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Certíssimo, beleza? Então, nós temos aqui verdade. Temos o gabarito? Ainda não temos gabarito. Beleza? Pode ser tanto a A quanto pode ser a letra C. Tranquilo? Até então aqui bem fáceis as questões aqui, como eu havia dito para vocês, não há dificuldade. Beleza? Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos a delitos políticos. Sim, certíssimo. Não pode aplicar a delitos políticos e nem a delitos comuns a delitos políticos, crimes de opinião. Nós temos a segunda, a quarta já, confere? Verdadeira. Então, nós temos aqui o gabarito Charlie. Beleza? Tranquilo? Vamos conferir a outra. Essa última tem que ser falso para poder fechar o nosso gabarito. O acusado, absolvido por sentença passada em julgado, será submetido a um novo processo pelos mesmos fatos. Senhores, uma vez absolvido, não pode ser submetido a um novo processo. Tranquilo? Falei isso aqui na aula. Não há dificuldade, é bem tranquilo. As questões são fáceis, não são difíceis. Dá para acertar, dá para gabaritar. Já falei para vocês aqui que direito, a matéria de direito, noções de direito, tem que fechar, galera. Tem que fechar. Não pode perder tempo errando questões aí. Por que eu não posso errar questões, Douglas? Porque o meu concorrente vai acertar. E se ele vai acertar, eu não posso me dar o luxo de errar uma questão fácil como essa. Tranquilo, senhores? Até a próxima. Fiquem bem, estudem.